Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Louvado seja Deus. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Por favor, levante a sua mão direita para Deus agora e oremos. Deus poderoso e santo, eu quero te louvar por tua bendita palavra. Eu quero te louvar pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntos, ó Deus, estarmos aqui para louvarmos e engrandecermos o teu nome e também para ouvirmos a tua palavra. Ministra, Senhor, em cada coração, em cada pessoa agora, que cada vida possa receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Hoje, meus irmãos, nós vamos tratar do seguinte tema. Nós vamos falar sobre o alicerce. Então nós vamos dizer assim, olha, o alicerce ou o fundamento da vida cristã. Por que fundamento? Fundamento é a mesma coisa que alicerce, é a mesma coisa que base, é a mesma coisa que segurança. Para que uma construção possa estar segura, ela precisa ter um bom alicerce. O alicerce, os construtores cavam para dentro da terra, para dentro das rochas, e colocam ali ferro, colocam ali concreto, e aquilo vira a sustentação, vira o alicerce, vira a base para que aquelas pessoas possam construir em cima daquele fundamento. A Bíblia diz que Jesus é a principal pedra de esquina, a principal pedra angular. Então, o fundamento para a minha vida e para a sua vida é Jesus. Porque a Bíblia diz que o Verbo se fez carne. Verbo é palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do Filho unigênito do Pai. E é esta glória, esta unção, este poder que o Senhor Jesus veio ministrar a nós, esta capacidade de vivermos para Ele, que o Senhor quer que nós coloquemos em prática. Porque se uma pessoa não vive aquilo que ela está lendo, aquilo que ela está ouvindo, então aquela pessoa vai se tornar, como aqui a Bíblia diz, um ouvinte não praticante é um ouvinte que no final vai cair. E como diz aqui a palavra, sua ruína será grande. Agora, que tipo de fundamento as nossas vidas precisam ter? Eu preciso saber, e você também, todos nós, o que é certo e o que é o errado. Nós precisamos considerar as coisas, porque tem coisas que não estão descritas na Bíblia. Vou dar um exemplo: o cigarro. A Bíblia não aborda o tema cigarro. Mas eu quero fazer uma pergunta para você: fumar é uma coisa boa? É bom, igreja? Não é. Fumar causa câncer. Fumar causa uma série de problemas no corpo, na corrente sanguínea, causa entupimento das veias, causa uma série de problemas. Mas a Bíblia não fala especificamente assim, olha, não fume porque fumar é pecado. Mas o ministério
Ministério da Saúde adverte: fumar é prejudicial à saúde. Vou dar outro exemplo. A Bíblia não diz que você tem que parar no sinal vermelho. A Bíblia não diz assim: olha, quando você estiver andando numa avenida e o sinal ficar vermelho, pare. A Bíblia não diz isso. Porém, eu tenho discernimento para saber que eu não posso passar no sinal vermelho. Isso é o quê? Fundamento base. Quem é que nos ensina as leis de trânsito? Nossos pais, na escola. Existem projetos que eles fazem com as crianças, com os adolescentes, para poder ensinar a criança a andar. Tem que atravessar na faixa, tem que respeitar o sinal, tem que olhar dos dois lados para atravessar a rua. Isso não é uma educação bíblica, mas é uma educação da nossa sociedade. Não tem como eu viver em sociedade se eu não souber atravessar na faixa. Se eu não souber obedecer a regra do sinal, se eu atravessar no sinal, o que significa isso? Eu tenho que obedecer, porque faz parte da regra social. O que acontece com as pessoas que desobedecem às regras sociais? Elas são punidas. O motorista que passa no sinal vermelho é pego no radar, ele recebe multa, ele é multado, ele é punido pelo fato de ele ter atravessado o sinal vermelho. Agora a pergunta que eu faço a você: mesmo não estando na Bíblia que passar o sinal vermelho não é pecado, porque ele está dizendo que é o que não é pecado, porém eu sei que se eu atravessar o sinal vermelho, eu posso causar um acidente. Isso são fundamentos da sociedade, lei social. Eu não vou viver somente das leis bíblicas. A Bíblia diz aqui, lá no Velho Testamento, que se alguém roubasse um boi, por exemplo, de uma pessoa, ela teria que devolver o boi. Ela pagava o boi. Ela não ia para a cadeia, ela pagava o boi. Hoje não. Uma pessoa que assalta, que rouba, seja o que for, ele tem toda uma lei para ele cumprir. Então ele vai ser interrogado, ele vai ser levado a uma delegacia, ele vai ter direito a um advogado, ele depois vai ter um inquérito, depois ele vai ser julgado. Nos tempos bíblicos, muitas coisas eram diferentes das nossas, mas eu não quero aqui tecer com você todos os costumes e os fundamentos sociais, mas eu quero sim tecer os fundamentos que levam você para o encontro verdadeiro com Deus. Eu quero tecer os fundamentos que levam você a ser um cristão verdadeiro, uma cristã verdadeira, uma pessoa que realmente segue a Jesus, que vive para Jesus, que obedece ao Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando eu olho para a palavra, eu quero explicar algo aqui. Naquela época, Jesus era considerado mestre. Você vê que as pessoas aproximavam-se dele e diziam: Rabi, mestre. Quando alguém ensinava os outros, ele passava a ser considerado um mestre, um ensinador. O mestre, ele tinha os seus seguidores. Os seus seguidores naquela época eram chamados de discípulos. O próprio Senhor Jesus os denominou de apóstolos. Jesus teve muitas pessoas que o seguiram. E destas pessoas que o seguiram, Jesus escolheu 12. Quantas pessoas Jesus escolheu, igreja? 12. A estes 12, diz a Bíblia que ele denominou como apóstolos. Estes 12 tiveram um acréscimo ainda mais. E Jesus chamou outros, a Bíblia diz outros 70. Então houve um acréscimo de 12 para 70. Lá em Atos dos Apóstolos, você vai encontrar que eles estavam reunidos no mesmo lugar. E a Bíblia diz que ali tinha 120 pessoas. Olha, 12, 70, 120. No primeiro discurso do apóstolo Pedro, na primeira mensagem, a Bíblia diz que 3.000 almas se converteram e
que foram batizadas. Então já foi para 3.120. O número, a Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava em número aqueles que criam. Então a igreja de Cristo, ela foi crescendo, ela foi aumentando, aumentando e aumentando, até que lá no livro de Atos dos Apóstolos, pela primeira vez, os discípulos e os apóstolos foram chamados de cristãos. Do que eles foram chamados? Cristãos. Por que eles foram chamados de cristãos? O próprio texto diz: porque eles se pareciam com Jesus Cristo. Uma pessoa que tivesse um mestre, ele teria que parecer literalmente com ele. Ele teria que usar o mesmo tipo de roupa que o seu mestre usava. Ele teria que ter o mesmo corte de cabelo que o seu mestre tinha. A barba do judeu, ela só podia ser aparada nas pontas. Então eles tinham barba comprida. Se você olhasse para Pedro, para Jesus, para Tomé, você enxergaria como se fosse um tipo de pessoa só. Tanto é que os sacerdotes, quando quiseram prender a Jesus, eles tiveram que subornar Judas, porque eles poderiam prender o homem errado. Eles eram muito parecidos. Não tem esse negócio não, que Jesus era dos olhos azuis e os outros dos olhos castanhos, que Jesus se diferenciava na aparência dos outros. Não. Às vezes eles colocam o Pedro com aquele cabelo que não passou no beleza natural, aquele cabelo compridão, aí tá aquele cabelo armado, sem relaxamento da raiz, sem nada. Aí Jesus passa todo relaxado da raiz, aqueles cachos bonitos, e Pedro com aquele negoção, aquela juba de leão na cabeça. Só que Jesus, eles procuram fazer Jesus todo relaxado na raiz, aqueles cachinhos, todo bonitão, porque eles querem diferenciar Jesus dos outros. Só que se você olhasse, você diria assim: todos esses são da mesma família, eles são todos iguais, são todos muito parecidos, porque o judeu, naquela época, quando seguia o mestre, ele seguia o mestre em tudo, na roupa. Até hoje, você pode ver que quando passa algumas imagens do Muro das Lamentações em Israel, você vai ver aqueles judeus com aquele chapéu, com aquela roupa escura, com a barba e com um rabinho de cavalo. Quer dizer, eles todos seguem aquele estilo de roupa: sapato preto, calça preta, roupa toda preta e aquele chapéu preto. Alguém já viu isso? Vocês já viram essa imagem? Que os judeus têm, até na roupa, na indumentária, eles são iguais. Qual que era o objetivo deles? Se parecer ao máximo com o seu mestre, tanto fisicamente, quanto na maneira de falar, como na forma de agir. Então tudo que Jesus fazia, ele pedia para que os seus discípulos reproduzissem, e assim os discípulos reproduziam. Os discípulos reproduziram os milagres, os discípulos reproduziram as palavras, os discípulos fizeram tudo que Jesus Cristo mandou, e o número foi crescendo, e eles tomaram o nome de cristãos, porque faziam e se pareciam com Jesus. Tudo, as ações deles eram parecidas com as de Jesus. Tanto é que até o ano 300 aproximadamente da era que nós vivemos hoje, os cristãos, eles foram perseguidos, humilhados, mortos em praça pública, mortos lá no Coliseu em Roma. Eles eram comidos por animais ferozes, eles eram crucificados, eles eram dilacerados, e eles não paravam de crescer, porque eles continuavam a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Assim como Jesus sofreu, os primeiros cristãos também sofreram. Eles passaram por dificuldades, eles passaram por muitos problemas. Vou citar só algumas coisas aqui. O apóstolo Pedro, ele foi crucificado, morreu crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo, ele foi decapitado, a sua cabeça foi cortada, foi tirada fora.
Sem dizer do que o Atos dos Apóstolos fala de Estevão, Tiago, ele foi o primeiro a morrer, e assim por diante. Se você for estudar a história cristã, a história romana, você vai ver que famílias inteiras morriam ali por causa da fé em Jesus. Eles queriam que o povo negasse ser cristão, eles queriam que as pessoas negassem a sua fé em Deus, mas eles não negavam. Mas por que eles não negavam? Por que eles não abandonavam? Porque eles estavam firmes no fundamento chamado Cristo. Eles estavam firmes na rocha chamada Jesus Cristo. Eles estavam firmes no exemplo, no modelo de Jesus. Os cristãos, eles poderiam ter montado um exército, mas não montaram. Os cristãos, eles poderiam ter feito muitas coisas para se rebelar contra o Império Romano, para criar o seu próprio império, para criar o seu próprio reino, mas os cristãos não fizeram nada disso, porque eles aprenderam com Jesus na sua simplicidade. Jesus Cristo, ele não construiu nenhum templo. Jesus Cristo, ele não fez nenhuma sinagoga. Jesus Cristo, ele não comprou, não deixou terreno comprado em Jerusalém para se construir uma igreja. Jesus, ele ia de cidade em cidade, de casa em casa, pregando o evangelho do reino a quem quisesse acreditar. Os seus discípulos foram de casa em casa, de vila em vila, de cidade em cidade, de estado em estado, de nação em nação, e eles não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus o Cristo, a Jesus o fundamento, a Jesus o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus, ele era pregado em todo momento, a boca deles falava Jesus, o corpo deles falava Jesus, o gesto deles falava Jesus. Tanto é que o povo leva a dizer: é cristão. É cristão. Nos dias de hoje, nós temos uma outra denominação para cristão. Hoje, na maioria dos casos, principalmente aqui no Brasil, chamamos cristãos o crente. Falamos assim: ó, fulano é crente mesmo. Mas como é que nós definimos o crente? Sapato social, calça social, terno, gravata, cabelo cortado baixinho, esse é crente. Mulheres, como são definidas? Saia comprida, roupa larga, fora da moda, toda florida, nada a ver com o contexto. Aí eu falei: é crente. E o cabelo amarrado aqui atrás, feito um coquinho. Aí a pessoa olha e fala assim: é crente. É crente. Ou com o próprio cabelo comprido, mas só amarrado, com as pontas secas, o cabelo todo queimado, é crente. A visão das pessoas é isso. Se você encontrar outra pessoa de uma outra visão, a pessoa diz: não, isso aí não é crente, não. Por exemplo, você vê alguém de tatuagem, não pode. Mesmo se a pessoa se converteu depois: mas o fulano tem tatuagem, como é que ele pode ser crente? Mas o fulano tem isso, tem aquilo outro. Porque as pessoas, elas criaram algo na memória delas. Elas criaram uma visão de: não, isso aqui é que é ser crente, é isso que é se parecer com Jesus. Eu quero dizer a vocês que não é possível nos dias de hoje nós andarmos com as mesmas roupas que Jesus andou naquela época. Eu quero dizer para você que não é possível nós andarmos barbudos do jeito que Jesus andou. Não é possível nós termos o mesmo tipo de cabelo que Jesus tinha, a fisionomia de Jesus, as vestimentas de Jesus não são vestimentas que cabem nos trópicos onde nós vivemos aqui. Não são roupas que têm a ver com o nosso estilo, com a nossa vida aqui. Então, se eu não posso ter uma aparência física parecida como os discípulos da época tinham, no que eu tenho que me parecer com Jesus? Eu tenho que me parecer com Jesus naquilo que é a essência do Evangelho. Jesus Cristo nos ensinou: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu amei a vocês. Aonde que nós vamos ser conhecidos como discípulos de Jesus? No amor, no cuidado com as pessoas, no trato com o nosso semelhante,
na nossa forma de agir em relação às pessoas que estão perto de nós. Quando você vê alguém agindo como Jesus agiu, você vai dizer: está aí um verdadeiro cristão. Porque vai ser nas atitudes, vai ser no comportamento, não vai ser em roupa, não vai ser em corte de cabelo, não vai ser em aparência que nós vamos nos parecer com Jesus nos dias de hoje, mas nós vamos nos parecer com Jesus se nós observarmos os seus fundamentos. Os fundamentos de Jesus estão nas suas palavras. Jesus nunca falou assim: olha, você a partir de agora vai usar esse vestidão que eu visto, a partir de agora você vai ter cabelo comprido, barba comprida. Mas lá no Levítico está que um judeu tinha que ter barba comprida e só podia aparar as pombas. Mas tem gente que guarda o sábado, mas não deixa a barba crescer, porque se ele guarda o sábado, ele também tem que deixar a barba crescer. Porque se você tropeçar num ponto da lei, você pecou em toda a lei. Porque se você quiser obedecer o Velho Testamento, você tem que obedecer tudo. Mas sabe o que acontece? Nós estamos debaixo da nova e eterna aliança no sangue de Jesus. Velho Testamento, velha aliança. Novo Testamento, nova aliança. Então não é em tamanho de barba, em tamanho de cabelo, em estilo de roupa que um cristão vai ser medido, mas no fundamento da palavra de Deus que ele deixa entrar no seu coração. Você deixa a palavra de Jesus entrar no seu coração? Você deixa a palavra de Jesus ser internalizada na sua vida e encher você? Jesus, irmãos, ele tinha falado bastante coisas no Sermão da Montanha, e esse é o final do sermão. Este é o fechar do sermão. E aqui Jesus Cristo falou: se vocês observarem as palavras que eu vos tenho dito, porque por muitas vezes Jesus falou, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Quando você está recebendo as palavras de Jesus, quando você está lendo o Evangelho, quando você está absorvendo tudo que Jesus tem para te ensinar, você está se enchendo de fundamento, você está enchendo o seu alicerce com o concreto que é a palavra de Deus, com o ferro que é a palavra de Deus. Isso vai te dar segurança para você caminhar, para você vencer. Aleluia. Quando você internaliza as palavras de Jesus, lendo os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, quando você lê as cartas que os apóstolos escreveram, quando você lê os Atos dos Apóstolos, o Apocalipse, você se internaliza nas coisas do Espírito, você se enche das coisas do Senhor Jesus. As palavras de Jesus começam a brotar em você, as palavras de Jesus começam a crescer, começam a se tornar árvore dentro de você, as suas atitudes vão mudando, as suas atitudes vão melhorando, você vai se comportando de outras maneiras, porque o Senhor Jesus vai preenchendo a sua vida, vai enchendo o seu coração, vai enchendo a sua mente, porque as palavras que ele diz são espírito e são vida. E quem vai ser essa pessoa que pratica a palavra de Deus? A Bíblia diz aqui, o Senhor falou: assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Se você obedece a Jesus, se você aceita dizer assim: já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Se fosse naquela época antiga, eu bateria, eu xingaria, eu mataria, mas hoje não. Hoje eu coloco nas mãos de Deus e digo: Senhor, perdoa ela, porque ela não sabe o que ela fala. Senhor, perdoa ele, porque ele não sabe o que fala. Aliás, Deus, perdoe a todos eles, porque eles não sabem o que fazem. Você aprendeu com Jesus e fez a vontade de Deus na sua vida. Você relevou, você perdoou, você vive melhor. Quem perdoa vive melhor do que quem não perdoa. Quem não perdoa vive se alimentando de vingança, vive tendo desejo de se vingar, ele alimenta ódio, ele alimenta raiva. Agora aquele que segue a Jesus não, ele liberta, ele libera, ele diz: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E ele diz aqui, olha: desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Qual é a rocha? Esta palavra aqui, a palavra de Deus internalizada em mim. Não
estou falando a palavra de Deus na boca do pregador. Eu não estou falando da palavra de Deus num Walkman, num Discman, num computador. Não, eu estou falando da palavra aqui dentro. A palavra viva, a palavra que é vivida em mim, praticada em mim. Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Você precisa internalizar as palavras de Jesus para que essas palavras se tornem vida em você, para que essas palavras se tornem prática. Então vão vir chuva, olha o que ele está falando, tempestade, vento, mas você vai permanecer firme na palavra, firme com Jesus. Olha, eu posso te dizer que a chuva não vai tirar a tua paz, a chuva não vai tirar o teu domínio próprio, a chuva não vai tirar você do seu equilíbrio com Deus. A chuva não vai tirar você da sua paz, porque muitas pessoas veem um vento e ela fica toda apavorada, porque talvez ela mora num barraco, e dentro daquele barraco feito de madeira, ele não resiste, porque o caibro lá embaixo já está podre, a madeira está podre, e de repente tem um barranco ali, e se descer aquela terra, não vai segurar, não vai aguentar, e vai sair arrastando aquela casa. Às vezes que começa a chover, começa a ventar, aquela pessoa fica com o coração palpitando, dizendo: ai meu Deus, protege a minha casa, segura a minha casa, porque ela vai cair. Mas aquele que construiu a casa num lugar sólido, aquele que fez concreto, aquele que colocou ferro, aquele que está seguro, pode mandar chuva a Deus, porque aqui dentro é igual na arca de Noé, não entra água, não entra chuva, não entra vento, porque você está protegido pelo poder de Deus. Agora, se uma vizinha histérica tira a sua paz, se uma palavra daquele namoradinho que você teve, egocêntrico, que falou que você não valia nada, que você não prestava, se aquela palavra dele acabou com a sua vida, então a sua casa não está na rocha. Se aquela maldição que jogaram contra você abalou você e te desestruturou, tirou o seu chão, lamento te informar, mas você não estava na rocha. Porque aquela mulher, a palavra que ela diz, não pode te derrubar. A palavra daquele homem não pode te derrubar, porque você está na rocha. Agora, se uma palavra te derruba, se uma palavra acaba com o seu dia, se qualquer coisinha que acontecer ao redor, o que vai acontecer? Você é fraco, você não tem força, você não tem alicerce, a sua casa é um barraco de tábua, podre, cheio de goteira, que quando chove tira a sua paz, você fica irritada, e você diz assim: meu Deus, tem goteira em cima do fogão, tem goteira em cima da geladeira, tem goteira em cima da cama, tem goteira em todo lugar, isso me irrita. Ai, eu tenho que sair dessa casa, eu tenho que sair desse lugar, porque não basta uma chuvinha que dá vazamento, basta uma chuvinha que a pessoa fica apavorada. É isso que acontece com quem não está em Cristo. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo estava preso à meia-noite, Paulo e Silas. Eles tinham apanhado de vara o dia todo. Eles estavam todos ensanguentados. Estavam ali numa situação deplorável, no cárcere inferior. Estavam jogados numa masmorra. Eles não tinham nada. Eles tinham tudo para desmerecer e dizer: poxa vida, eu estou servindo a Deus, eu estou pregando o Evangelho, eu expulsei o demônio de uma garota e agora eu estou preso. Eu não merecia isso, eu não merecia ser preso. Pior, igreja, eles estavam acorrentados pelos pés, os seus pés estavam assim, olha, abertos, era assim que eles acorrentavam, e os braços também. Então eles estavam acorrentados numa posição totalmente desconfortável, as pernas presas, os braços presos. Provavelmente eles estavam
roupa, ou se tivesse só com uma roupa básica, estavam ali sofrendo dores, e tinham apanhado o dia inteiro. Sabe o que eles faziam? Eles não murmuravam, eles não reclamavam, eles não queriam abandonar Deus. A Bíblia diz que Paulo e Silas cantavam louvores a Deus, louvavam a Deus à meia-noite, depois de ter apanhado o dia todo. Sabe por quê? Porque Paulo estava firmado na rocha. Ele apanhou, mas não se abalou. O fundamento dele era firme. Ele foi cuspido, humilhado, mas ele permaneceu firme até que o Senhor o libertou das cadeias. Porque diz a Bíblia que houve um terremoto e as cadeias caíram das mãos, caíram dos pés, as portas se abriram e o nome do Senhor foi exaltado. Porque é isso que é cristianismo. É você dizer assim: eu estou firme com Jesus e ninguém vai tirar a minha fé, ninguém vai me abalar, ninguém vai me tirar do meu centro, da minha segurança, da força que eu tenho em Deus. Meu Jesus. E aquele que ouve estas palavras, disse Jesus, estas minhas palavras, e não as cumpre, comparado-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Que casa é essa? Esta casa onde eu moro. Deus não está falando de casa aqui, local, moradia, endereço, rua tal, endereço tal, número tal, CEP tal. Aquele que ouve as minhas palavras, ou seja, a pessoa que ouve as minhas palavras, disse Jesus, e não as pratica, ele vai ser semelhante àquela casa que caiu, porque ele só ouviu, ele não praticou, ele não quis seguir, ele não quis ficar firme, ele não quis colocar em prática. Eu vou te falar uma coisa: para de dar ouvidos a interpretações erradas da Bíblia, para de dar ouvidos a pessoas que só colocam dúvida na sua cabeça. Olha, a palavra de Deus está na tua mão. Lê você o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João. Leia você a palavra e diga assim: Senhor, fala comigo na tua palavra, fala comigo na tua palavra, e Deus vai te revelar a palavra e vai fazer de você uma fortaleza. A partir desse momento que você se fundamenta por dentro, com Bíblia, com palavra de Deus, com instrução de Deus, com revelação de Deus, com tudo aquilo que Deus tem para te dar, aí você vai ficar forte na presença de Deus, você vai ficar fortalecido, você vai ficar fortalecida. Mas enquanto nós estivermos ouvindo, lendo e não colocando em prática, vamos continuar vulneráveis à goteira, à infiltração e a desmoronamento. Uma casa não cai de uma vez, não. Ela cai aos poucos. Vai dando mofo, vai dando infiltração. Toda vez que chove, as paredes ficam todas molhadas. Vai dando rachadura. Eu não sei como está a sua casa interior, como está a sua vida, mas talvez você se deixou levar por aquele pingo que caiu lá dentro. Talvez você se deixou levar por aquele vento forte que sacudiu tudo, balançou tudo. Talvez você se deixou levar por algo que alguém falou para você, por alguém que te fez um convite, por uma pessoa que te fez uma proposta. Mas hoje eu te chamo a cavar novamente e a colocar no seu alicerce palavra de Deus, palavra de vida eterna, palavra de salvação, Evangelho de Jesus, poder de Deus na sua vida. Eu posso fazer isso, você pode fazer isso, você pode se fundamentar em Cristo, você pode se fundamentar em Deus, porque eu quero repetir: o fundamento não é igreja, o fundamento não é pastor, o fundamento chama-se Jesus Cristo, palavra de vida eterna. Ele disse: eu sou o verbo, eu sou a palavra, eu sou água, eu sou fogo, eu sou pão, eu sou carne, eu sou sangue, eu sou tudo. Pode ler,
recebê-lo e tenho que internalizá-lo através das suas palavras, e eu tenho que começar a praticar aquilo que ele ensinou. Eu tenho que fazer, eu tenho que me observar, eu tenho que dizer: eu estou obedecendo ou não estou? Eu estou fazendo o que Jesus mandou ou não? Se fosse Jesus no meu lugar, o que Jesus faria? É isso que você tem que pensar antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa na sua vida. Talvez você diga assim: ah, pastor, mas você pregou a mesma coisa o ano inteiro. Nós estamos chegando no final do ano. Então eu preguei o ano inteiro a mesma coisa, e teve um monte de gente que deu um monte de cabeçada e fez um monte de coisa errada na vida esse ano, ouvindo as mesmas coisas. Mas por quê? Não internalizou, não praticou. Qual que é a nossa função? A função do atalaia é avisar do perigo. O atalaia da Bíblia ficava olhando, vigiando e dizendo: lá vem o exército inimigo. E se o atalaia não avisasse do perigo, ele era punido, porque ele tinha que avisar do perigo. Então o que eu faço aqui? Eu estou avisando você. Se você não praticar a palavra de Jesus, você vai cair. Pastor, isso é uma profecia maligna. Não, são palavras de Jesus. Para que a minha casa fique de pé, e eu atravesso o ano de 2011 para 2012, e eu entro em 2012 forte, firme, o que eu tenho que fazer? Internalizo palavra e pratico palavra. Internalizo Bíblia e pratico Bíblia. Recebo ensinamento de Deus e coloco em prática na minha vida. Então é uma vida entre você e Jesus. Aí você vai trocando ideia com Jesus. Jesus vai te passando, e você vai passando para ele: Jesus, olha, aqui está difícil, aqui está complicado. E Jesus vai te instruindo, vai te ajudando, e você vai crescendo na presença de Deus. Aí você vai fazer lá na sua casa mais um segundo andar, porque você vai estar firme, você vai poder crescer. Daqui a pouco você vai falar: pastor, já estou no terceiro andar, porque eu estou firme. Pastor, olha, eu já estou no quarto andar, e daqui a alguns anos eu quero ouvir você chegar para mim e falar: pastor, eu já estou no 100º andar, e eu não caí, eu só estou subindo, eu só estou crescendo, eu só estou evoluindo, porque a minha base é Jesus Cristo. Então eu vou ver você sempre de pé, sempre de pé, sempre de pé, sempre firme, mas tem que ser com Jesus. Quantos recebem a palavra de Deus? Se coloque em pé no seu lugar agora. Eu gostaria que você colocasse as duas mãos na altura do seu coração, e que você fechasse os seus olhos. Senhor Deus e Pai, muitas vezes nós não conseguimos internalizar os teus ensinamentos, e muito menos praticá-los. Existem muitas falhas em nós, Senhor. Nós somos seres humanos limitados, nós temos um limite. Muitas vezes nós não conseguimos, Senhor, ultrapassar esses limites. Mas eu quero te pedir agora, Senhor, me ajuda a ultrapassar limites, me ajuda a te obedecer, me ajuda a praticar a tua palavra, me ajuda a praticar os ensinamentos de Jesus. Ajuda esta igreja, Senhor. Ajuda esses homens e mulheres, esses jovens, esses adolescentes, esses juniores, as crianças, não importando a faixa etária, mas onde houver uma pessoa, Deus, desejosa de construir a sua casa na rocha e fundamentar a sua casa com um alicerce que é Deus, que é a palavra de Deus, que são as noções, os fundamentos de certo e errado, daquilo que eu posso e não posso fazer, para que eu possa dizer não à tentação, para que eu possa dizer não aos oferecimentos deste mundo, e para que eu possa permanecer firme. Me ajuda, Deus, ajuda estas pessoas, Pai, que cada um de nós possamos estar diante do teu altar, que cada um de nós possamos estar diante da tua presença, e que seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu, em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus.